Olá pessoal, professor Eric aqui e hoje nós vamos falar a respeito das boas práticas de design para a internet. Então, como a gente sabe, o design gráfico ele não é só uma bela arte, uma bela peça. Ele tem que ser uma bela arte com um sentido, com uma tarefa a cumprir. E quando a gente está falando de internet, essa tarefa a cumprir, ela costuma ser uma tarefa relacionada a uma tomada de decisão, a uma análise mais profunda de um produto, a uma presença de marca e aí por diante. Entenda um pouco também do objetivo de marketing daquela peça que ele está criando. E é nesse ponto que a gente vai focar hoje. Uma das primeiras dicas de boas práticas é a gente saber utilizar os tons de cor e as cores corretas dentro da harmonia das cores na hora certa. Então, para começar, a gente pode usar aquele padrão da color wheel, da roda das cores, com aquele entendimento básico do cor quente e cor fria. Então, eu tenho um material que eu preciso criar uma sensação de fome, eu vou tratar as cores dele para levar ele mais para o lado das cores quentes, que geram melhor essa sensação de fome. Eu vou trabalhar com uma sensação que eu preciso trazer seriedade, confiança, eu vou utilizar cores frias, normalmente os tons de azul funcionam muito bem com isso. Então, com esse entendimento básico aqui das rodas das cores, principalmente das cores quentes e frias, e claro que a gente pode aprofundar ainda mais pensando em cada uma das marcas, por exemplo, é muito legal a gente trabalhar também as cores principais que fazem parte ali do posicionamento da marca. Então, todas as marcas bem construídas que você estiver em contato já vai ter isso muito bem definido. Então, utilize esse padrão visual dentro das publicações em redes sociais, dentro do website e aí por diante. Comunicação de e-mail para que crie um padrão visual a ser seguido, um padrão onde o seu cliente, o observador, quem recebe aquele material, mesmo pelas cores, pelas formas, às vezes até sem notar ou ler o nome da empresa, já consegue perceber. Então a gente precisa utilizar essas boas práticas também para manter uma identidade visual dentro da web. Outro lembrete, dica importante aqui, é que na web a gente trabalha com essas medidas em pixel. Então a gente tem um padrão, quando eu estou trabalhando com impressão, a gente vai usar centímetro, milímetro. Se eu estou falando de um outdoor, a gente pode até trabalhar em metros. Mas aqui na web a gente trabalha em pixel e nas suas devidas proporções. Então lembrem disso na hora de criar os seus arquivos e principalmente lembrar que o modelo de cor para a web é qual? É sempre o RGB. Não vamos lançar material com CMYK para a web, senão a gente vai ter perca de qualidade nos nossos materiais. Isso é bem importante, viu, pessoal? Mais uma dica muito importante quando a gente fala desse padrão aqui de boas práticas para imagem e conteúdo para a web, agora focando principalmente em rede social, é muito importante que os designers saibam que as redes sociais são ambientes onde deve ser utilizada uma pequena carga textual. Elas são criadas para a gente trabalhar ali com imagens, elas são criadas para a gente trabalhar com vídeo, mas a carga textual não pode ser muito pesada. No começo, o Facebook ele permitia imagens que tinham no máximo 20% da sua área de texto. Agora já não é mais assim. Agora ele permite, dentro de uma contagem, onde ele tem ali ele vai fazer uma leitura da sua imagem e vai fazer uma análise sobre ela dentro dessa porcentagem que você tem de texto. Ele pode até aceitar uma imagem que tem uma carga textual grande, porém ele vai entregar para um número menor de pessoas. Então o que ele vai te entregar é assim, ó, sua imagem está ok. Então se o seu valor que você investir em entregar para 100 pessoas, entrega para 100 pessoas. A sua imagem tem uma média quantidade de texto. E se é isso que ele percebeu, ele vai te dizer, sua imagem pode ser entregue, seu anúncio pode ser entregue para um número menor de pessoas. Isso não é bom para ninguém, porque você vai estar pagando o mesmo valor que se ela tivesse ali uma quantidade pequena de texto para entregar para um número menor de pessoas. Ou seja, vai diminuir o seu resultado, vai diminuir as vendas, vai diminuir a presença de marca, ou seja, qual for o objetivo. Mas ele ainda aceita. Se ele colocar em médio, ele vai te dizer que ele pode entregar para ainda menos pessoas. E no alto, ele pode entregar para um número ínfimo, muito baixo de pessoas, ou negar o seu anúncio. Então, isso é por quê? Para que a gente não utilize aquele material que foi feito, por exemplo, um flyer, para produzir ele e utilizar ele com impulsionamento na internet. Porque as redes sociais são feitas para interação de pessoas. Então, os anúncios ali dentro precisam ter esse ponto de vista de algo mais leve, que passa na timeline sem incomodar as pessoas. Se você entende isso, você faz um material melhor. Então, qual que é a sugestão aqui? Dentro dos seus materiais e das publicações que você está fazendo quando é para rede social, utiliza imagens que passam todo esse conceito,
volta para a dica anterior, onde a gente utiliza as cores da marca, algumas cores que vão ajudar dentro dessa percepção da necessidade ali de fome, de confiança ou o que seja. E no texto, pequena área de texto, você vai colocar uma chamada para ação. Um convite para curtir a página, convite para comprar um produto e aí por diante. Normalmente uma pergunta funciona muito bem. Então o texto ele tem que ser curto, direto, que chama a atenção da pessoa para a página ou para ler aquela carga de texto que vem na legenda da imagem, que aí sim ela pode ser um texto mais longo. Se for muito texto, manda para um blog. Rede social não é lugar para a gente trabalhar com uma quantidade de texto muito alta. E agora, pessoal, é importante que vocês saibam que as redes sociais elas tomam tudo que está dentro da sua imagem que seja texto, como texto. Então eu peguei, eu estou fazendo uma montagem, por exemplo, de um jogador de futebol, ele está de costas e tem um número 9 ali, imenso na camiseta dele. O Facebook não vai interpretar que faz parte da camiseta dele, então não é um texto que você colocou. Ele vai pegar como texto e vai contar como texto e pronto, acabou. Logos que tem um símbolo, por exemplo, como a Nike, que é só o símbolo, tá tudo bem. Mas o Nike escrito embaixo já pegaria como texto. Então todo tipo de informação textual, seja o rótulo de um produto que está aparecendo na sua imagem, já vai contar como texto. Então é muito importante a gente utilizar essa ferramenta que o Facebook libera para nós, o link está aparecendo para vocês agora na tela, é o Text Overlay, onde a gente pode testar enviando as nossas imagens previamente, antes de mandá-la para o feed, para saber se o texto dela está ok ou não. Essa dica é bem importante, guardem esse link no favoritos. Por fim, então, pessoal, a gente precisa entender que nas redes sociais a gente precisa falar a língua do nosso público, a linguagem dele. Então vocês precisam imergir muito profundamente no público-alvo da página que vocês estão trabalhando, da marca que vocês estão trabalhando. Então a forma que você cria um conteúdo, por exemplo, para um público como um público da área do direito, é completamente diferente se você está criando conteúdo para uma instituição de ensino superior focada no curso de design gráfico. As linguagens são diferentes. Você vai poder trabalhar com gráficos, com desenhos, com mais tranquilidade. O outro, talvez você precise usar uma questão mais empresarial, pessoas bem vestidas, usando terno e aí por diante. Essa comunicação é importante. E você, enquanto designer, tem que ter essa capacidade de se colocar no lugar desses outros públicos e entender a melhor forma de se comunicar com eles. Principalmente tendo esse entendimento que o público-alvo não é você, não é o seu cliente, o seu contratante e não é o seu chefe. Se você entende que o seu público-alvo, ele é ele por si só, ele tem os seus padrões, os seus costumes, e mesmo dentro dele, ele costuma ser muito multifacetado, ele tem diversas outras formas de agir, pequenos grupos, às vezes dentro de um grupo maior. Quando você entende isso, você consegue ir mais a fundo nas suas criações, nas suas campanhas. Porque por muitas vezes você vai receber as indicações ali do seu chefe ou do seu contratante, e ele não vai compreender quando você entregar algo que está alinhado ao público-alvo. Então é nesse momento que você tem que ter o público-alvo muito bem definido para poder respaldar essas suas criações. Falar, olha, eu fiz isso por causa disso, disso e disso. Analisando o público-alvo, eu consigo perceber esses detalhes, então é por isso que eu estou entregando isso aqui para ele. Quando a sua defesa for boa e o seu trabalho estiver bem criado em cima do público-alvo, pode ter certeza que vocês vão ter mais sucesso nas campanhas digitais, tá, pessoal? A gente termina por aqui, a gente se vê em breve, um grande abraço.